O criador de The Boys é responsável pela maior humilhação da vida do Homem-Aranha. E poucas vezes o Peter foi tão humilhado em ação como o Homem-Aranha quanto o Garfienes fez ele ser humilhado nas histórias do Justiceiro. E a maior humilhação acontece quando Peter salva a vida do Frank, que tinha sido jogado do topo do Empire State por um vilão, o Russo. O Peter começou a história salvando a vida do Frank e depois o Peter foi enfrentar o vilão no lugar do Frank. Mas a humilhação começa porque o Russo ele não toma nem conhecimento do Homem-Aranha, ele humilha o Peter, joga o Peter pra longe como se ele não fosse nada. E quando o Peter volta pra ação, o Russo continua humilhando ele e tratando ele como um Zé Ninguém, até ele fazer o Peter desmaiar de tanto apanhar. Enquanto isso, o Justiceiro tava só ali, de cantinho, observando tudo. E assim, galera, a gente sabe que o Justiceiro ele é um cara inteligente e ele também é um cara expert em quase todos os tipos de arma. Então eu imagino o que esse cara faria percebendo que ele poderia usar o Homem-Aranha como uma arma. O Frank pegou o Peter desmaiado e usou ele como um escudo humano, fez o coitado desacordado apanhar demais enquanto ele se protegia. Depois que o vilão abaixou a guarda, ele usou os lançadores de teia do Peter pra atacar uma teia na boca do Russo, fazer o Russo ficar meio grog e depois o Frank termina o trabalho empurrando ele do topo do prédio. No final de tudo, depois do Peter acordar ainda meio grog, ele perguntou pro Frank, mano, o que aconteceu aqui? E o Frank respondeu, nós trabalhamos juntos e você foi incrível, você mandou muito bem. Mas o da hora é que o Garfienes, ele não fazia o Justiceiro só humilhar o Peter. A maior humilhação, inclusive, nem foi com o Homem-Aranha, talvez tenha sido com o Wolverine, onde o Frank meteu o tiro nas bolas do Logan e passou por cima dele com um rolo compressor. Foi uma completa loucura. E vocês sabem aquela cena icônica do telhado na segunda temporada de Demolidor entre o Matt Murdock e o Frank Castle debatendo sobre os dilemas de matar ou não matar? Então, tudo aquilo foi inspirado em uma história escrita pelo Garfienes. E adivinha só, nessa história o Justiceiro também humilhou o Demolidor. Mas o momento mais emblemático, com certeza, foi quando o Garfienes criou um arco de histórias pra colocar esses 3 heróis atrás do Justiceiro. E o Frank fez os 3 de otário 3 vezes. A primeira, ele enganou os 3, deu um nó tático nos tontos e fugiu. Na segunda, ele armou uma armadilha pros 3. E cara, eles caíram direitinho, porque quando eles chegaram na armadilha, o Frank meteu uma bazucada no Wolverine, fez o Peter de tonto, fazendo ele acreditar estar preso em uma sala cheia de bombas e quebrou o braço do Demolidor. Não satisfeito, depois disso, ele armou mais uma armadilha pros 3. O Frank ligou pro Matt e falou pra ele, eu quero que vocês 3 me encontrem em tal lugar e tal hora que eu vou estar lá esperando vocês. Quando os 3 chegaram lá, quem tava esperando eles era simplesmente o Bruce Banner, que também tinha sido manipulado pelo Frank pra virar o Hulk e enfrentar os 3. Durante essa história, a gente descobre que o Frank salvou a vida do Bruce Banner, que tinha sido capturado por uns criminosos que queriam leiloar ele, queriam leiloar o Hulk. Os caras iam simplesmente vender o Hulk como uma arma de guerra pra outros criminosos. Então o Frank foi lá e salvou o Hulk desses criminosos, e ele mesmo usou o Hulk como uma arma de guerra contra o Homem-Aranha, o Demolidor e o Wolverine.